O ano de 1951 foi um ano que teve bastante relevância no movimento de reforma. Mas também foi um ano que marcou a vida do irmão Bertoldo Chelsky, já que neste ano ele veio contrair matrimônio. Irmão Bertoldo, gostaríamos de saber como foi a sua história com a sua esposa. Como foi que o irmão a conheceu? Em que momento o irmão a conheceu? Eu conheci a Ruth quando ela tinha apenas 3 meses. Foi num congresso em nossa casa. Os pais dela vieram para Erechim assistir ao Congresso da Reforma. Quando ela tinha 3 meses de idade. Esta foi a primeira vez que o irmão teve um contato com a irmã Ruth? Sem dúvida, foi a primeira vez. E depois desse primeiro contato, qual foi uma outra oportunidade que vocês também tiveram assim, algum encontro? Bem, mais tarde, ela tinha mais ou menos uns 3 anos de idade, foi em 35, no fim de 35 para 36, aí havia um casamento do irmão Helmut Schneider em Marcelino Ramos. E eu vim de São Paulo, porque eu estava estudando em São Paulo. Em Apucarana não tinha uma escola superior. Apucarana ou Erechim? Em Erechim, aliás, não tinha uma escola superior. Eu fui estudar em São Paulo e cuidar do meu sobrinho. Em 1930, fim de 35, em outubro de 35, voltei para Erechim. E havia então o casamento do irmão Helmut Schneider. E aí nós fomos assistir a esse casamento, que era em Marcelino Ramos. Mas antes de Marcelino Ramos, o irmão Labrick visitou o irmão Kussmaul, que morava em Luzerna. E passamos alguns dias lá. Era um tempo de muita chuva e atravessei o rio que ficava próximo à casa dela, me arrastando por cima de uma árvore. O rio estava cheio, né? Então eu não tinha coragem de olhar na água. Então fiquei me arrastando por cima, em cima de uma árvore, atravessando o rio. Aí chegamos até na casa do irmão Kussmaul. O irmão Kussmaul era o pai da sua esposa? Isto, era o pai da esposa. De quem seria sua esposa naquele então, né? De quem iria ser sua esposa? Ainda não era sua esposa, né? Nem pensava naquele tempo. Nem sonhava naquele tempo. Nem sonhava nisso. Houve uma outra oportunidade, irmão Bertoldo. Na verdade, quando foi que começou entre vocês já um relacionamento com a intenção de contrair matrimônio? Não, o começo de namoro foi em 1949. 1949. Certo dia, a minha mãe falou: meu filho, eu não posso mais fazer o trabalho, porque eu tinha muitas vacas para tirar leite e tinha uma, como é que se diz, um movimento de gado. Eu tinha serraria, tinha moinho, então eu tinha muita preocupação e não podia trabalhar em casa. Mas a minha mãe, já velhinha, ela disse: meu filho, não posso mais fazer o trabalho, você tem que pensar em casar e trazer uma mulher dentro de casa, que eu não posso mais fazer o trabalho. Então falei para ela: olha, com quem que eu vou casar? Aí ela disse: por que você não namora com a Ruth? Ela é uma menina bonita, ela é de boa família,
você pode casar com ela. Eu não havia ainda pensado nesse assunto, né? Ou seja, que até que sua mãe te aconselhasse, o irmão ainda não havia pensado em se casar. Não. Eu pensava de ficar solteiro o resto da minha vida, porque a primeira namorada que eu tinha, ela me enganou. Eu acreditava que a vinda de Jesus está tão breve. Vou ainda casar e formar uma família para passar dificuldades. Quando Jesus está prestes a vir, haverá grande perseguição. Sabia disto. Então não pensei mais em casar. Eu estava preocupado com a minha lavoura. Me interessou mais do que casamento. Mas, como a minha mãe falou que ela não podia mais fazer o trabalho de casa, que era muito, tinha muitas vacas para tirar leite. Então ela me diz, olha, Bertoldo, eu não posso mais fazer o trabalho, você tem que pensar em casar. Bem, era um problema. Moças não faltavam, que se quisesse ter uma em cada dedo, a gente arrumava facilmente, né? Tinha várias que estavam lá esperando por um esposo também. Esperando para eu dar uma cantada, né? Mas o interesse era muito pouco. Porque eu queria casar uma moça... Se eu fosse casar, eu queria casar com uma moça cristã, né? Porque a vinda de Jesus está perto. E eu que vou pensar em casar? E o conselho da sua mãe, então, foi que você buscasse a irmã Ruth, ou Ruth, então. Né? Mas eu pensei, bom, eu já tenho certa idade, não sei se os pais vão permitir. Não tinha bem a coragem também de perguntar, né? Que a diferença nossa de idade é de 12 anos, né? Então, eu tinha um pouquinho de receio de tomar um fora do futuro sogro, né? Certo. Dizer não, ficaria chato. Quando foi no domingo, digo, bom, hoje o dia que tem que ter a coragem, né? Falar com o futuro sogro. Aí arrumei os presentes, deixei tudo no jeito, sabe? Mas aí eu fui falar com o sogro se podia ser ou não. Aí o sogro não foi de encontro. E depois de nós falarmos em casamento, eu pedi para o meu sogro que ele não falasse isso para os outros, sabe? Mas infelizmente, ele, não sei se é pelo prazer de ter um futuro genro, ele contou logo para os familiares todos, para os filhos dele. E logo no outro domingo, né, ele já fez um noivado. Aí fez um almoço e tal. Entre a família. Entre a família. Chamou os filhos todos e apresentou o futuro. Oficialmente apresentou o futuro cunhado, futuro genro, futuro... o futuro cunhado deles, né? Certo. Bem, foi um dia de grande prazer para ele e para mim também, né? Depois desse noivado, o casamento veio ocorrer no ano? Veio ocorrer no ano de 1951, no dia 27 de março. 27 de março. 27 de março. Já faz quantos anos, irmã Ruth? Já fez. Já fez? Já fizemos bodas de diamante. Bodas de diamantes, né? Já passaram 60 anos, né? 60 anos de matrimônio. Graças a Deus, em paz e harmonia. Quantos filhos vocês tiveram? Tivemos 4 filhos. Estão todos vivos. E são todos adventistas, apesar que uns não são da reforma, mas são adventistas, né?
Graças a Deus por isso. Como foi, irmão Bertoldo? Imagino, né, que como foi o início de casamento de vocês? Tiveram alguma experiência? Alguma não, creio que tiveram várias experiências, né, durante esse transcurso. Agora vocês disseram faz pouco que completaram bodas de diamante, né? E durante todo esse tempo de matrimônio entre você e a irmã Ruth, o relacionamento em algum momento enfraqueceu ou durante os anos sempre foi se fortalecendo? Eu creio que não. Não tem nada de enfraquecer, né? A família é muito unida, os filhos. Nós temos os filhos todos unidos, mesmo que não estão todos na reforma, mas guardam o Santo Sábado. E são muito fervorosos. Tem dois que estão na igreja adventista, os dois mais velhos, o Egon e a Vanita. Mas são muito fervorosos na igreja onde estão, né? Graças a Deus, os nossos filhos, eles não sabem o que fazer por nós. Todos eles. Todos eles têm um cuidado especial por vocês dois. Especial. Somos gratos a Deus por causa de que os filhos andam todos na verdade, né? O irmão Bertoldo estava falando que a importância de ter Cristo no lar, não é verdade? Sem dúvida. E o irmão também disse que deu de presente à sua esposa uma Bíblia. Irmã Ruth, como foi a história desse presente? Olha, eu não sei quanto tempo que a gente estava casado, mas foi a primeira vez que eu fiquei sozinha, que ele viajou para São Paulo, e a negócios, né? E eu fiquei sozinha, né, com meus sogros, não estava sozinha na casa, mas fiquei sem ele, foi a primeira vez. E nessa vez ele me trouxe a Bíblia. E esta Bíblia, a irmã ainda tem? É essa. Posso ver, irmã? Em que ano isso ocorreu, irmã Ruth? Aproximadamente, a irmã sabe dizer, não? Nós casamos em 51. E a Bíblia? 51, 52, por aí. E a Bíblia, ela é do ano de 1951. Como que a irmã fez para que a Bíblia, esta Bíblia, irmã Ruth, pudesse durar tanto tempo assim? O cuidado com ela, porque é uma coisa sagrada a Bíblia. E na verdade nós podemos ver que a Bíblia realmente ela está conservada e melhor que muitas Bíblias atualmente. Melhor que muitas Bíblias atualmente. E como ela é letra muito pequena, então ela trocou. A Vanita me deu uma com letra grande, sabe que eu não conseguia mais ler nesta. A Bíblia que ela tem agora é de letra grande. É, dessa daqui. Ela não foi desprezada, mas a mantém guardada ainda. Está guardada. Essa não sai das minhas mãos enquanto viver, não. Então eu devolvo, irmã, desculpa. É a sagrada palavra de Deus. Não sai para pegar assim, mas não para... Tá certo. A irmã mantém guardada também como um presente que a irmã recebeu muito importante, também por se tratar aí da palavra de Deus. E na verdade, irmã, que Deus seja louvado, porque realmente a irmã tem conservado em ótimo estado essa Bíblia, né? Que conselho vocês poderiam dar assim sobre namoro, sobre casamento, a juventude da atualidade? Vocês que têm aí um casamento que dura já 60 anos. Atualmente é bastante difícil encontrarmos matrimônios com tanto tempo assim de duração. Matrimônios que duram 1 ano, 2 anos, 3 anos e por diversos motivos acabam se diluindo. Mas qual é a receita para que o matrimônio possa durar tanto tempo como dura o de vocês? Bem, a receita creio que não existe receita para isso. O casamento é uma coisa sagrada e que deve ser conservado. Quando alguém ofende o outro no casamento, deve ter a coragem de pedir-lhe perdão e viver em paz, em harmonia, porque o casamento é uma coisa ordenada por Deus, deve ser guardado no maior, com a maior solenidade que tem, né? Deve-se ter um grande respeito do matrimônio.
é o que hoje não se vê mais entre a juventude, né? Os casais, muitas vezes já velhos, ainda se separam. Já tenho visto pessoas aí que viveram 60 anos juntos e depois ainda se separam. Tem uns casos aí que acontecem, né? Que a gente escuta frequentemente, né? Isso é verdade. Mas Deus ordenou que o casal ficasse, permanecesse junto, em fidelidade um para com o outro, e que isso se torna na velhice uma grande bênção. Quando me lembro no nosso casamento há 60 anos atrás, eu não esperava viver até esse tempo, porque eu esperava que Cristo iria voltar antes do ano 2000. Era o pensamento que os adventistas tinham naquele tempo, né? E agora já estamos no 2011 e Jesus ainda não voltou. E pelos sinais que acontecem no mundo, ainda vai demorar um pouco. O Evangelho não foi pregado em todo o mundo ainda, e ainda tem muitos sinais que devem acontecer até a volta de Cristo, né? É verdade, meu Bertoldo. Mas nós temos que estar preparados como se ele viesse para nós hoje, né? Como se ele viesse amanhã. Porque no dia que morremos, acabou a história terrestre para nós, né? É verdade. Mas nós temos aqui, como em vocês, nós temos um grande exemplo. Eu digo para mim, também para o meu matrimônio, como para outras pessoas que estão nos vendo, que o matrimônio de vocês, a vida de fidelidade de vocês como casal, é de grande exemplo para nós, a juventude atual. É verdade. E nós devemos agradecer a Deus porque nos permitiu tê-los em nosso meio e ter este exemplo em nosso meio. Agora sim, uma pergunta ainda com relação a vocês. Irmão Bertoldo, o irmão segue vendo a irmã Ruth da mesma maneira quando a conheceu? Irmã Ruth segue vendo o irmão Bertoldo da mesma maneira como... Eu não quero ficar sem ele, eu acho que nem ele quer ficar sem mim. Amém. Para mim, ela é mais preciosa hoje do que em 51, quando eu casei. Na idade, a gente se precisa mais um do outro. Precisa mais um do outro. Amém por isso. Eu escutei de alguém que certa vez que o irmão disse que a irmã Ruth não era bonita, senão que ela ainda é bonita. É claro que ela é bonita. E assim também uma Bertoldo, não, irmã Ruth? Eu não acho nada de bonito em mim. Tá certo, então. Há uma história que é bastante curiosa e está relacionada com a família da irmã Ruth, um tataravô da irmã Ruth, que ele teve participação com a entrada do Adventismo aqui no Brasil. Qual foi a participação que ele teve nessa história, irmão Bertoldo? Olha, é o seguinte, havia um moço que viajou para a Alemanha. Ele saiu daqui do Brasil escondido porque havia matado um colega, e então ele fugiu para a Alemanha. Mas ao fugir para lá, no navio encontrou com missionários adventistas, parece que vinham da Argentina, e esses perguntaram se ele tinha alguém que poderia ser mandado uma literatura. Então esse criminoso falou que tem uma pessoa conhecida, deu o endereço certinho do avô da minha esposa, do bisavô, aliás, e mais tarde chegou um pacote de literatura que esses missionários enviaram desde a Alemanha. O avô da irmã Ruth, qual era o nome dele? O avô dela chama-se Adolfo Hort. E Adolfo Hort era filho? Era filho do
do David Hort. E a literatura chegou para David Hort. Para David Hort. Ah, certo. Ele tinha um comércio e então eles mandaram justamente para ele, porque lá do comércio ele podia distribuir para o povo que ali residia, né? Porque naquele tempo era tudo mato. Havia, as famílias moravam assim distante uma das outras, né? E então esse David Hort não queria ficar responsável pelo pagamento. Ele pensava que tinha que pagar por aquelas literaturas. E não quis abrir o pacote. Não quis. Então, tinha lá um beberão, uma pessoa viciada em bebida, que disse, daqui, eu vou abrir isso aqui. E ele pegou essa literatura e andou vendendo também, esse beberão. Ou seja, um bêbado. Um bêbado. Ele pegava e dava essa literatura e vendia para os outros, né? Porque naquele tempo ninguém tinha literatura nenhuma para ler. Não havia jornais. Isso foi no século XIX, no fim do século XIX, sabe? São 100 e tantos anos atrás. Então as pessoas estavam vivendo naquelas matas sem nenhuma informação. Ou seja, então, Bertoldo, que o Adventismo ele deve entrar no Brasil através dessa literatura que foi enviada para um tataravô da sua esposa. Foi. Agora, ele veio aceitar a mensagem do Adventismo? Não, ele não. Mas quem aceitou foi o filho, Adolfo Hort. Ele permaneceu, ele era luterano. Ele era luterano. E permaneceu sendo luterano até o fim de sua vida. O velhinho sim. O velhinho sim. O David. Agora, Adolfo, o filho dele... Esse se tornou um fiel adventista. Mas esse Adolfo, quando era jovem, ele também não queria aceitar o adventismo, porque ele achava que isso servia para os judeus, guardar o sábado. Então, ele queria acabar com os adventistas. Você tinha raiva dos adventistas. Tanto é que essa literatura que foi enviada da Europa foi espalhada entre os sitiantes daquele tempo, não? E eles começaram a se interessar, e tinha uma família que aceitou a mensagem adventista, começou a guardar o sábado. E quando o Adolfo Hort soube que essa família estava guardando o sábado, diz, eu vou acabar com essa gente, esses judeus aqui no meio de nós, eu vou lá, vou acabar com eles. Arrumou mais um companheiro, pegaram uns chicotes bem feitos e disse que vai acabar com eles. Foi lá para bater nesse grupo de adventistas? Foi para esparramar eles, né? Para bater neles, para eles abandonar o adventismo. E quando ele foi com esse companheiro para acabar com os adventistas, ele desceu do cavalo e foi lá escutar o que estavam falando. Aí ele ficou escutando, escutando. Aí ele voltou junto ao companheiro e disse, olha, vamos embora. O que eles falaram me tocou. Ele ficou tocado pela mensagem que escutou ali naquele grupo. Se interessou pelo que essa pessoa estava, o que eles estavam lá falando, né? E no próximo domingo, ele apresentou o caso para durante a semana, ele apresentou para o pastor luterano. O pastor falou que no domingo ele vai dar uma explicação sobre os adventistas. Então, quando chegou no domingo, Adolfo Hort sentou na frente dos bancos, na igreja, e queria saber o que o pastor vai falar a respeito dele. Mas
ele ficou... O pastor apenas explicou que isso são adventistas que guardam o sábado e que nós hoje já guardamos o domingo e não guardamos mais o sábado. E aí o Adolfo Hort não ficou satisfeito. Mas o pastor explicou porque ele não guardava mais o domingo? Deu alguma explicação bíblica? Ou... Não, de guardar o sábado. De guardar o sábado, porque eles não guardavam o sábado? Não tinha explicação para dar. Diz que só que hoje nós guardamos o domingo. Não deu mais outra satisfação. E por causa disso ele já não iria guardar o sábado? Mas Adolfo Hort não se satisfez com isso. Ele foi querer saber mais. Por que tem pessoas que guardam o sábado e por que tem outros que guardam o domingo? Adolfo Hort ficou inquieto com as palavras do pastor e, ao chegar em sua casa, ele e sua família decidiram guardar o sábado, pois o domingo era apenas uma tradição e a observância do sábado era bíblica. Passaram a ser perseguidos pelos irmãos ao ponto de serem considerados piores que criminosos. Em 1930, na cidade de Corupá, Adolfo Hort ajudou a construir o primeiro templo adventista da cidade. Quero agradecer, irmã Ruth, por ter nos acompanhado nesse momento aqui, para nos falar um pouquinho dessa história com o Bertoldo. E peço a Deus que possa te abençoar muito. Amém. E possa também restabelecer a sua saúde, irmã Ruth. E agradecemos a Deus porque a irmã transmite à nossa juventude, especialmente às mulheres, muita experiência e também bons exemplos que deveríamos e devemos seguir. Quando estas filmagens foram feitas, a irmã Ruth já se encontrava debilitada de saúde. E com o passar dos meses, seu estado foi piorando até que ela veio a falecer em 10 de abril de 2013. A irmã Ruth sempre foi esposa dedicada, mãe amorosa e em todos os momentos uma adventista reformista fiel. Esposa, filho, filhas, netos, netas e os amigos ainda guardam as vívidas lembranças desta grande mulher, mas também guardam em seus corações a bendita esperança de encontrá-la novamente quando Cristo vir.